esse recebe pecadores e come com eles. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz.
nossas aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar o povo as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos em nossa casa, Fraternidade Luz e Fé, e nesta noite nós iremos falar então sobre um tema que é a reclamação e a resignação, obediência, resiliência. Vamos nos aprofundar neste assunto baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8. Mas antes vamos trazer alguns informes a quem está nos assistindo, a quem está nos acompanhando. A nossa casa, a Fraternidade Luz e Fé, tem o atendimento à distância e presencial. Às segundas-feiras nós temos a noite dos estudos, onde as nossas turmas têm as aulas online. Às quartas-feiras nós estamos com as nossas palestras, a nossa irradiação após a palestra, o atendimento após a irradiação aos nossos assistidos. Esse atendimento é à distância e presencial, a quem está em tratamento, e também, às quartas-feiras, acontece aos que assistem presencialmente à nossa palestra, o curso de esclarecimento sobre o Espiritismo. Às sextas-feiras, nós temos, então, o nosso atendimento aos desencarnados através da nossa mesa mediúnica. E também convido a todos a visitarem o nosso site
e que o nosso site, muito bem elaborado pela nossa coordenadora de comunicação, que é a Vera, ele traz todas as informações, todas as palestras já realizadas para que os nossos assistidos, as pessoas que nos acompanham, possam estar visualizando, visitando e buscando as informações necessárias, o conhecimento através do nosso site. Iniciaremos, então, agora a nossa palestra com a nossa oração de abertura. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Reclamação e resignação. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, nos disse o Mestre Jesus. Ou seja, nossos compromissos, nossas dores, nossos karmas, nossas angústias, que passamos durante a nossa encarnação, suportadas pacientemente, poupam séculos de sofrimento em nossa vida futura. Devemos ficar felizes, porque estamos pagando nossas dívidas e depois de pagá-las, ficaremos livres. Mas temos que tomar cuidado, porque se durante o processo em que estamos pagando estas dívidas, contrairmos outras, maior será o tempo de nossa libertação. O homem, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. E, então, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos, nesta noite, aprofundar este tema em relação à reclamação e à resignação. Quem de nós não se questiona ou nunca se questionou em relação por que tantas dificuldades aos meus pés? Por que as coisas ao meu redor não acontecem como eu desejo? Por que meu vizinho está sempre sorridente e eu triste? Por que eu não consigo ser feliz? São questões que nos rodeiam no pensamento, no dia a dia, e muitas vezes até nos deixam tristes. Vamos tentar esclarecer estas questões no avançar da nossa palestra. Começando, então, a analisar um pouco mais profundamente a questão da reclamação. O que faz com que as pessoas reclamem tanto? Por que as pessoas reclamam?
reclamam da vida, do dinheiro, ou da falta dele, do tempo, da rotina diária, da comida, da aparência. Seja por isso ou por aquilo, o fato é que as pessoas estão sempre reclamando. Reclamar é um hábito, é um condicionamento, um vício, através do qual buscamos conseguir uma satisfação interior, onde buscamos uma explicação para nós mesmos, no interior. A natureza de reclamar é um ato inconsciente. No fundo, reclamamos porque queremos nos sentir melhor em relação a nós mesmos. Quando temos muitos julgamentos negativos sobre nós, questões de autoestima e de autoconfiança, nosso ego adota como estratégia encontrar algo ou alguém que consideramos pior do que nós, ou do que a situação que estamos atravessando. E assim, achamos que a reclamação nos faz sentir melhor. Reclamação é um vitimismo. Apontamos culpados para não assumirmos a responsabilidade do nosso mundo interior. A primeira consequência desastrosa do mau hábito de reclamar é nos prender na crença de que somos vítimas, fracos, que somos insuficientes. Em pouco tempo, a pessoa que reclama perde a noção de si, perde a noção da real grandeza, perde a noção do seu valor, do seu poder. A segunda consequência desastrosa da reclamação, e pior do que a primeira, é o baixo nível de padrão vibratório que nós construímos ao nosso redor, que nós alimentamos ao nosso redor, permitindo que espíritos inferiores possam interferir em nós. Então, é importante lembrar que aquilo que mais acreditamos e alimentamos é o que vivenciaremos em nossas vidas. Por isso, é importante eliminar a reclamação. Quando nos amamos e aceitamos como somos, estamos em paz com nós mesmos e, consequentemente, com os outros também, os outros que vivem ao nosso redor. A reclamação é algo que tem que ser mapeado por nós para tomarmos todo o cuidado e, quanto mais rápido possível, eliminar em relação à nossa convivência. Observando um pouco a reclamação, vamos então buscar um pouco mais de conhecimento em relação à obediência, resignação e resiliência. A obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de forma voluntária ou submissa. Vamos exemplificar isto. O que é obedecer de forma voluntária e o que é obedecer de forma submissa? Um exemplo prático, todos nós já dirigimos um automóvel ou já andamos de carona. Um exemplo prático nisso existem as leis de trânsito. Se nós estamos dirigindo um veículo de forma consciente de que passarmos da velocidade permitida pode causar um dano a nós mesmos ou ao trem, e se isto está em nossa consciência e nós respeitamos, então nós estamos obedecendo. E se nós respeitamos a lei de trânsito porque existe radar e multa, e isto dói no bolso, nós estamos sendo submissos. Então, aí nós temos um exemplo muito claro
A resignação é sinônimo de abdicação, desistência, renunciação, conformação. E a resignação é o mesmo de aceitação, ou seja, aceitar. E aceitar é diferente de concordar. Eu aceito as pessoas que estão ao meu redor, da forma como elas são. Mas isto não quer dizer que eu preciso concordar com os pensamentos dela. Como visto, a resignação consiste na ideia de aceitar de modo conformado, assim como a obediência é uma forma de escutar com atenção, vem do latim, que quer dizer uma virtude, e se define com um comportamento pelo qual eu obedeço de forma consciente ou de forma submissa. E aí nós temos ainda a resiliência. A resiliência significa a ação de mudar aquilo que eu posso mudar, de acordo com a vontade do indivíduo, de acordo com a minha vontade. Observando isto, a questão da reclamação, a questão da obediência, resignação e resiliência, a gente consegue compreender um pouco melhor o que São Francisco de Assis quis dizer com: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Ou seja, dai-me resiliência para mudar o que eu posso mudar, o que pode ser mudado. E resignação para aceitar o que não pode ser mudado. Sabedoria para poder distinguir uma coisa da outra. A obediência, nos diz Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8, é um consentimento da razão. E a resignação é um consentimento do coração. A obediência e a resignação não são virtudes passivas, elas são virtudes ativas. A negação do sentimento, a negação da vontade, ela existe no revoltado. E o revoltado, ele, na hora da prova, ele deixa cair o fardo. E o consentimento da razão, o consentimento do coração, no resignado ou no obediente, ele carrega o fardo em relação à sua prova. A resignação é uma visão ampla, panorâmica da situação. Ou seja, eu consigo enxergar além das montanhas se eu sou uma pessoa resignada. Eu consigo enxergar além das paredes. A ação de aceitar pacificamente as coisas em relação ao nosso dia a dia, em relação ao que acontece ao nosso redor, as nossas dores, os nossos sofrimentos da vida, esta conformidade, para eu poder aceitar algo pacificamente, preciso ter a visão ampla, preciso conseguir enxergar além das montanhas. É preciso ter conhecimento das coisas para poder aceitar. Por que devemos aceitar certas coisas que não podemos mudar? Por exemplo, nosso vizinho, nosso irmão chato, intolerável, nossas dores físicas e muitas coisas que nos rodeiam. Por que eu devo aceitar? Felizes os não violentos, disse o mestre para nós,
porque conquistarão a terra. Felizes os que promovem a paz, porque Deus os terá como filhos. E isto só consegue fazer quem tem condições de buscar o conhecimento, compreender e aplicá-lo com muito amor. Quando o ingrediente é o amor, a resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. O seu jugo é mais leve, a sua dor se torna menos dolorida. A partir do momento que eu tenho conhecimento da situação, eu consigo entender, compreender as coisas com menos sofrimento. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, ele nos diz o seguinte, que a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é um consentimento da razão, como nos disse Lázaro, e a resignação é um consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso não é. O egoísta, o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. A resignação é para os corajosos, para os valentes, para os otimistas. Por isso que a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas. O Evangelho nos diz o seguinte em Mateus 5, 4, 6 a 10. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. E bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E Kardec nos coloca que a resignação é uma das virtudes que Jesus nos ensinou e que devemos praticar em busca da nossa reforma íntima. Não significa submissão e nem obediência alienada, porque revela atitude de docilidade e compreensão em relação aos desafios enfrentados nessa vida. A resignação nos indica o compromisso com as leis divinas, no sentido de aceitarmos as provações que vivenciamos sem lamúria, sem reclamação. As provas têm, por fim, exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. As nossas provas que nós viemos passar, que nós assumimos, antes de encarnar em nosso contrato que nós vamos passar aqui, elas ajudam a exercitar a nossa inteligência. Elas ajudam a nós exercitarmos a nossa paciência e a resignação, a aceitar as coisas que nós não podemos mudar, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E por isso
que nós temos que alimentar o nosso otimismo. E alimentar o otimismo é enxergar o lado positivo, até de nossas provas mais difíceis na existência terrena. Se tudo que passamos nos faz evoluir, até as nossas expiações e as nossas provas devem ser encaradas com bom ânimo, com paciência e com resignação. Miramês nos coloca que é nosso dever plantar a harmonia onde quer que estejamos, para colhermos alegria e amor. Todos nós queremos colher coisas boas, por isso nós temos que plantar com harmonia. Todos desejamos saúde, saúde física e espiritual, e não será com um punhado de pílulas, diz Miramês, nem tampouco com uma série de passes que nossos corpos irão entrar em plena harmonia com o universo. Tudo isto ajuda, sim, mas é fundamental eu querer. Eu tenho que ter ou dar o primeiro passo. Isso já nos disse Jesus há 2000 anos, quando ele disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou seja, eu tenho que cumprir a minha parte. Eu tenho que fazer o que me compete. Isto é dar o primeiro passo. Isto é ajudar-se. Eu não posso passar a responsabilidade minha para os outros. Eu não posso usar Jesus como um escudo para os meus problemas. E sim, um orientador. Ele é o nosso mestre, é o nosso exemplo, para nós nos basearmos nas mensagens deles e fazermos a nossa parte. Eu tenho que dar este primeiro passo. Eu tenho que querer. Lembrem-se do filho pródigo. O pai não foi buscar o filho, mas o pai estava lá de braços abertos. Enquanto que o filho estava gastando a fortuna, vivendo na miséria, o pai não foi lá tirá-lo. Por quê? Porque o pai sabia que ele tinha que vencer o orgulho, a vaidade, e ele querer voltar. O pai estava lá de braços abertos. Mesmo o avistando de longe, o pai não foi ao encontro dele, o aguardou ele chegar. A mesma coisa nós podemos comparar com o nosso divino Pai. Deus está lá esperando nós de braços abertos. Mas é nós que temos que dar o primeiro passo. É nós que temos que querer ir ao encontro dele. É nós que temos que levar a nossa vibração para poder chegar e dar o primeiro passo até ele. Mecanismos nós temos, a oração é uma delas. Esta vontade tem que ser nossa. O Pai vai estar lá, sempre nos aguardando de braços abertos. Por isso que Kardec nos coloca, o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. O fardo é proporcional às forças. Ninguém ganhou um fardo maior do que a capacidade de resolver os problemas, a capacidade da sua força. Como a recompensa será proporcional à minha aceitação e à minha coragem de querer fazer. Então, como está a minha recompensa? É uma questão que eu tenho que me perguntar. Ela está boa? Ela está ruim? Ela está satisfatória? Ou ela está péssima? Ou ainda invisível? Temos que pensar seriamente nisto. Como está a minha recompensa? E São Francisco de Assis nos colocou o seguinte: comece fazendo o que é necessário. Depois, faça o que é possível. E, de repente, você estará fazendo o impossível. Como será isto? O que é necessário ser feito na minha vida?
Isso deve ser eleito como prioridade. A minha vida é feita de urgências. Todos nós vivemos cheios de urgências. Mas o que é prioridade no meu dia a dia? Eu, por acaso, já elegi como prioridade o Evangelho no Lar? Será que eu já cheguei a eleger como prioridade ao acordar a oração da manhã? Será que eu tenho como prioridade agradecer antes de dormir? Depois, o que é possível? O que é possível ser feito no meu dia a dia? O que eu posso fazer, além das minhas atividades, conciliando com o júbilo ao meu Senhor, que é o Salmo 111, escrito por Davi. Quando é que eu realizo o júbilo ao meu Senhor? É só às quartas-feiras na palestra? Ou é no dia a dia, nas minhas pequenas atividades? Escolhendo entre o bem e o mal, sempre fazer o bem. Ao avaliar o meu ato e a minha ação, ela estar voltada para o bem. Desta forma, eu estarei realizando o júbilo. E o que é fazer o impossível? Nos momentos do meu dia a dia, quando é que eu realizo o impossível? Quando eu consigo já avaliar os meus pensamentos. O meu dia, durante o dia, nós temos entre 60 a 63 mil pensamentos. Eu consigo separar os bons dos ruins? Eu consigo eliminar os ruins? Porque o meu pensamento é o que eu guardo de bom para o dia de amanhã. É como se eu fosse colocar um alimento na prateleira quando eu vou precisar depois. Se eu colocar coisas ruins naquela prateleira, na despensa, quando eu precisar, eu vou pegar coisa ruim. Se eu colocar coisa boa, quando eu precisar, eu vou pegar coisa boa. O pensamento trabalha desta forma. Ele armazena no meu subconsciente o que eu quiser. E se eu não souber escolher o bom pensamento do mau pensamento e não souber separá-lo, eu vou estar guardando coisas ruins. Então, é importante eu analisar os meus pensamentos, porque a partir do momento que eu consigo selecioná-los, eliminando os pensamentos ruins, eu vou aumentando o meu padrão vibratório. E ao aumentar o meu padrão vibratório, eu vou estar vibrando cada vez mais junto aos espíritos bons, aos espíritos que querem me auxiliar. E eu vou estar me aproximando ao Pai que está de braços abertos, me esperando para eu chegar. A vida por fora, disse Chico Xavier, a vida por fora de nós é a imagem do que somos por dentro. Ou seja, se eu vibro bem, se eu penso bem, eu vou construindo o bem. Aí nós podemos analisar o que nós tivemos no início, o que nós comentamos lá no início, na primeira transparência. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Nossas dores, nossos karmas, nossas angústias que passamos durante nossa encarnação, suportadas com paciência, poupam séculos e séculos de sofrimento da nossa vida futura. Devemos ficar felizes quando estamos pagando nossas dívidas, mas tomar cuidado para não contrair outras. Porque o homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrena. Se eu encaro com pensamentos bons, fazendo o bem, construindo o bem, eu estou seguindo um caminho. Se eu perco esta oportunidade no meu dia a dia, eu vou desperdiçando o tempo e ele passa e eu perco a oportunidade de suavizar as amarguras futuras. Kardec nos traz uma mensagem importantíssima, que a felicidade depende das qualidades
próprias do indivíduo, e não do estado material do meio em que ele se acha. A minha felicidade depende das minhas qualidades próprias e não do meu estado material. Se eu ainda não sou feliz, devo analisar, sim, as minhas qualidades, pois estas são uma construção em relação ao que eu faço no meu dia a dia, ao que eu penso no meu dia a dia. Porque não encontramos a felicidade nas coisas perecíveis. Ela não está lá, nas coisas materiais. A única felicidade real aqui na Terra, nos diz Fenelon, no capítulo 5, item 35, está na paz do coração. E esta paz do coração eu construo dentro de mim, na minha não reclamação, na minha obediência, na minha resiliência, na minha resignação. Esta paz é fruto da forma como eu penso, como eu vivo, os pequenos atos do dia a dia e como eu aceito as pessoas que estão ao meu redor. Ela é fruto do conhecimento que eu adquiro para poder compreender melhor o outrem. Então, eu desejo que todos que estão nos acompanhando possam construir essa felicidade, desenvolvendo as suas qualidades no seu dia a dia, buscando sempre o exemplo no nosso grande mestre Jesus. Que assim seja. Fiquem todos com a nossa irradiação, que é o passe coletivo a todos. Solicitando e enviando boas vibrações e boas energias para nós, aos nossos familiares e amigos, e que através da misericórdia divina, essa irradiação também possa chegar aos corações de todos os necessitados. Vamos pedir permissão ao nosso Mestre para que possamos iniciar e realizar um bom trabalho. Vamos relaxar e nos aconchegar em nossos lares, em nossas cadeiras, acalmar as nossas vibrações, serenar nossos pensamentos, nos concentrar, levar nosso pensamento a Deus e agradecer a Ele por este momento, e lembrando que bem-aventurados os que têm coração puro, porque verão a Deus, pois é indispensável abrir o coração à bondade, o cérebro à compreensão, a existência ao trabalho, o passo ao bem e o verbo à fraternidade. Vamos fazer o exercício de oxigenação do corpo, respirando fundo durante 3 segundos, segurando durante 3 e soltando durante 6. Vamos fazer uma sequência inicial de 10 vezes. Então, respira, segura e solta. Respira, segura e solta. Respira, segura, solta. E durante a sequência de respiração, vamos sentir prazer e alegria, sentir benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, porque onde a caridade aparece, aí está a presença de Deus. E vamos sentir o ar entrando, oxigenando nosso corpo,
ativando nossos chakras e principalmente ativando a nossa vontade em ajudar o próximo. Pois pelo bem do próximo, qualquer tempo é hora de ajudar, e em qualquer parte podes doar aos outros a prestação do auxílio de que o Senhor nos incumbiu. Vamos aproveitar este momento e agradecer a Deus pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos de caminhada e pela nossa casa, fraternidade, luz e fé. E mentalmente dizer: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. E agora vamos nos conectar com os nossos mentores e com os benfeitores que sustentam o nosso trabalho, para que possamos doar as melhores vibrações para a assistência aos necessitados, porque serão bem-aventurados aqueles que se entregam ao serviço do bem, pois no serviço de assistência, muitas vezes percebi que quem trabalha para os outros, trabalha mais para si. E que as nossas luzes iluminem e orientem a todos que estamos trabalhando em nome de Jesus e do nosso Mestre Maior, porque o trabalho cristão é a nossa alavanca renovadora. Vamos esquecer as agitações, a ansiedade e o estresse do mundo que nos cercam, que nos envolvem. Agora o momento de olhar para dentro de si, é hora de conectar o amor que existe dentro de nós com o nosso Mestre. Esse amor que brilha, que irradia, que pulsa em nosso coração. Irmãos, sintam Deus, pensem em Jesus, deixem as boas energias enviadas pelos irmãos espirituais inundarem seus corpos, seus sentimentos. Sintam as boas energias massagearem nossos corações. Sintam as boas energias ativar os nossos chakras e a nossa vontade em ajudar o próximo. E para este momento de doação, vamos nos imaginar num lindo lugar no meio da natureza. Um belo campo com uma linda cachoeira que te inspire os mais belos sentimentos. E em frente a esta bela cachoeira, vamos esticar os braços e sentir a água passando pelas nossas mãos, pelos nossos dedos, e aos poucos, calmamente, vamos dar mais um passo para frente e deixar a água cair sobre a nossa cabeça, sobre os nossos ombros. Vamos sentir a água descendo pelas costas, pelos braços, pelas pernas. Vamos sentir a água levando consigo todas as energias mais densas que carregamos. E vamos sentir também a água caindo em nosso corpo e nos trazendo as mais belas sensações de paz, de harmonia e de alegria. Vamos nos sentindo leves, repletos de energias positivas e de muitas vibrações de amor e de caridade para doar. E que possamos nos acalmar e nos concentrar com essas sensações da natureza. E com o coração cheio de alegria e de amor, vamos nos imaginar saindo da cachoeira e se sentando em uma pedra para se aquecer ao sol e sentir as energias da natureza. E nisso, caminhando pelo campo em meio aos raios do sol, aparece Jesus, que se senta ao nosso lado e diz: olá, meu irmão,
vim retribuir o teu sorriso, a tua vontade e o teu esforço em se melhorar, e te ajudar a irradiar energias e sentimentos de amor, de esperança, de alegria e de caridade para todos os irmãos que estão doentes, para aqueles irmãos que estão sofrendo com as enfermidades do corpo e do espírito. E agora, através do nosso pensamento e da nossa vontade, vamos continuar vibrando energias de amor e alegria aos infelizes, vibrar saúde aos doentes, afeto aos solitários, paz e harmonia aos angustiados, calma aos ansiosos, e para os depressivos, vamos renovar a sua aceitação, pois vai exigir paciência, continuidade, ajuda e a luz espiritual da coragem para superar os desafios dessa aventura humana de perceber a si com realismo. Vamos pedir ao nosso Mestre para que cada sentimento, pensamento e cada palavra que pronunciarmos crie um futuro melhor aos que estão em sofrimento, que necessitam dessas irradiações benéficas. E ainda sentados em nossa pedra, vamos concentrar nossas energias e visualizar uma estrela brilhante com muita luz no centro de nosso peito, de cor dourada. Não se preocupe com a forma dela, imagine-a como puder e permita-se simplesmente observar e sentir. Vá visualizando esta estrela calmamente. E agora, se imagine colocando as mãos sobre o peito, e aos poucos essa estrela vai ganhando mais energia, tomando mais forma, e essa luz vai subindo pelo seu pescoço até a sua cabeça, que começa a irradiar luz por todo o corpo, e essa luz vai aumentando, aumentando, e imagine essa luz irradiando a todas as pessoas de sua casa, para seus familiares, seus amigos, sua cidade, seu país, para o nosso planeta. Irradie, respire e sorria. E aumente esta luz em seus pensamentos. E imagine essas pessoas recebendo esta energia. Imagine você sorrindo, abrindo seus braços e abraçando a todos, como Jesus te abraçou, e sentindo toda essa energia saindo de suas mãos, do seu coração, e envolvendo essas pessoas. Imagine suas dores, suas necessidades, seus sofrimentos, e cuide delas mais ainda, porque a vida é o amor existencial. Nós somos todos amor, e este amor é capaz de curar as doenças do mundo todo. Agora sorria e repita mentalmente: eu sou luz, eu sou amor, e fazei-me um instrumento de vossa paz. E dirige essas palavras para essas pessoas que estão doentes. Tome a minha luz, a minha paz e o meu amor, pois assim dizia Jesus. E com o coração cheio de amor e de gratidão, aos poucos vamos acalmando a nossa respiração e lentamente vamos retornando, diminuindo nossa irradiação, diminuindo, até chegarmos novamente ao lugar maravilhoso que havíamos pensado anteriormente, aquela cachoeira que te traz paz,
e alegria. Sinta a brisa suave, o sol te aquecendo. Sinta uma paz interior. Sorria e abrace Jesus. E agora vamos agradecer ao Mestre, a Jesus, aos Espíritos que nos inspiraram e acolheram, e por toda a ajuda recebida do plano espiritual, e que todas as vibrações e energias enviadas aos nossos assistidos, aos trabalhadores da casa e aos participantes desta irradiação, possam ser absorvidas da melhor maneira em seus corações, para que seu fardo seja mais leve e mais feliz. Onde hoje há uma carência, ontem houve um excesso. É assim o caminho do autoconhecimento. Você penetra em sua sombra, aquela parte menos conhecida de si mesmo, com uma única certeza, a de que lá existe um tesouro para ser descoberto e resgatado. Existem diamantes preciosos naquela floresta escura. Tratar-se com bondade é um aprendizado. Sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. Dê o primeiro passo agora. Não espere. É preciso acreditar que tudo vai melhorar. E tudo melhora. É preciso refletir e se perguntar: como está a minha situação com Deus? Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos ciclos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. E finalizando, vamos voltar a sentir o nosso corpo, retornando a mente ao nosso ambiente, abrindo os olhos calmamente, trazendo conosco essa sensação de calma, de alegria, de amor e de bem-estar. Que assim seja.